Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus amigos, minhas amigas, dando continuidade ao nosso curso sobre as notas essenciais da Igreja, sua essência. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos trabalhar com as propriedades da Igreja, uma vez que no primeiro encontro nós trabalhamos sobre a Igreja como comunidade, como assembleia. E, continuando, então, nós vamos ter uma noção da Igreja como una através do Catecismo da Igreja Católica, primeiramente. E ele vai nos lembrar lá no número 811. Esta é a única Igreja de Cristo que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica. Esses quatro atributos, inseparavelmente unidos entre si, indicam traços essenciais da Igreja e da sua missão. A Igreja não só os tem de si mesma, mas é de Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua Igreja o ser una, santa, católica e apostólica. E é também Ele que a convida a realizar cada uma de suas realidades. Então, vai nos lembrar, é assistida pelo Espírito Santo. Já Desinger, lá no número 2888, ele vai nos lembrar o Concílio Vaticano I. A verdadeira Igreja de Jesus Cristo é, por autoridade divina, constituída e dada a conhecer pela quádrupla nota que no símbolo afirmamos como objeto de fé. E cada uma destas notas está tão unida às outras que não se pode ser separadas delas. Disto se segue que aquela que se diz verdadeiramente católica deve simultaneamente resplandecer pela prerrogativa da unidade, da santidade e da sucessão apostólica. Lembrando, então, o Concílio Vaticano I, essa sucessão apostólica. Depois, então, de ensinar sobre essas propriedades, ele vai delatar ou fundamentar algumas razões, e lembrando que é confirmada pelo Espírito Santo, que nela realiza cada uma de suas propriedades, ou seja, assistida pelo Espírito Santo. Por ser uma instituição divina, não é humana, é alimentada e confirmada pelo Espírito Santo. Nada há nela de humano, mas se manifesta da sua divindade, ou seja, uma instituição divina para acolher a humanidade. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 812, ele vai dar continuidade a essa unidade. Só a fé, vai lembrar o Catecismo, pode reconhecer que a Igreja tem suas propriedades da sua fonte divina, origem divina, mas as manifestações históricas delas constituem sinais que falam também com clareza à razão humana. E ele vai lembrar alguma coisa também. A Igreja, lembra o Concílio Vaticano I, em razão de sua santidade, da sua unidade católica, da sua constância invicta, é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável da sua missão divina. Então, não é instituição humana, é instituição divina. Ela é a única que foi fundada por Cristo. Além dessas proclamações e obediência à sagrada tradição e à sagrada escritura, o Concílio de Constantinopla, no ano de 381, definiu essas propriedades essenciais da Igreja. Primeira delas é que nós vamos trabalhar hoje. A Igreja é una. É constituída da unidade que se identifica com seu fundador, Jesus Cristo. Não há
vários Jesuses. Há um só Senhor, um só Jesus. Nessa unidade não se admite separação. Essa unidade é também apostólica, vem da sucessão dos apóstolos. Os Atos dos Apóstolos oferecem uma descrição precisa da comunidade dos discípulos. E vai lembrar dessa primeira comunidade. E eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, ou seja, comunhão, uma unidade. Assim não se reduz a um sentimentalismo, mas uma estrutura e um projeto de vida, como podemos destacar a partir desse relato da primeira comunidade. Vamos lembrar, tirar o que ele nos ensina. Unidade pela aceitação do ensinamento dos apóstolos, que leva à unidade da fé. Ou seja, essa unidade vem da sua origem, afastando toda possível divisão. A igreja era una, e ela é una. A humildade na aceitação da revelação do reino de Deus, que é acrescida obediência fraterna. Desde a sua origem, ele obedece à revelação divina. Depois, outro aspecto, pela vida, unidade na vida social, da comunidade fraterna, que traduz numa só forma de vida, pelo amor, pelo pensamento, pelo sentimento. O que nós temos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. A multidão dos que haviam crido era um só coração, uma só alma, uma só. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum, pertencia a todos. Depois, continuando ainda, outro ponto, tirado também desse pensamento do Atos dos Apóstolos, agora o capítulo 2, versículo 44 a 45, mostrando essa unidade da igreja. Todos que tinham abraçado a fé, reuniam-se e punham tudo em comum. Unidade. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Havia unidade também na vida, na partilha, não só na oração, mas também na vida social. Depois nós temos lá em São Paulo, os Filipenses, capítulo 2, versículo 2 a 5. Levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo ensinamento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Essa unidade. Um outro aspecto também agora tirado da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 a 17. A união na celebração do culto, na liturgia, que com a fração do pão se realiza a unidade dos fiéis em Cristo, pois a unidade dos fiéis entre si. O que São Paulo vai nos lembrar? O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? Comunhão, unidade, uma. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Comunidade, comunhão, Já que há um único pão, nós, embora muitos membros, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão, ou seja, o Cristo e a Eucaristia. Depois nós temos outra prova também, lá em São João, capítulo 17, versículo 22 a 23, na oração sacerdotal de Jesus, ou seja, o seu testamento. Ele vai rezar que todos sejam um, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos nessa unidade. É o pedido, a oração ao Pai dessa igreja única, una.
Depois nós temos também um outro raciocínio teológico. A unidade da igreja é um reflexo da Trindade Santa, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. Ou seja, um só Deus, três pessoas. Também a igreja, ela se norteia por este reflexo da Trindade Santa. Depois nós podemos dizer também um outro detalhe dessa igreja. A nossa igreja, a Igreja Católica, diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Isso se refere ao projeto sagrado, à reconciliação de todos os cristãos, na unidade de uma só e única Igreja Católica. Nós podemos aqui lembrar alguns aspectos que nós marcamos. Uma delas, a preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Mas é preciso também ter consciência de que esse projeto sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Ela vai além, ela vai à divindade. Por isso, colocamos toda nossa esperança na oração de Cristo pela igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. É uma citação do Catecismo da Igreja Católica, lá no número 822, que podem conferir. Um outro detalhe também, na fundação da igreja. Quando Jesus diz a Pedro que sobre ele fundará a sua igreja, ele afirma que será uma única igreja. Quando ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, lá em Mateus 16, 18. Ele não disse, edificarei as minhas igrejas, mas a minha igreja. Jesus não diz que teria várias igrejas. Ele tem o mesmo fundamento dos apóstolos na pessoa de Pedro. Ele funda a igreja e coloca Pedro como a sua base, o seu fundamento. E é por isso que nós temos a igreja apostólica, que nós veremos depois. A unidade da igreja também é entendida na sua totalidade, interna e externa. Aqui nós vamos tirar uma reflexão do cardeal Walter Casper, na sua obra A Igreja Católica, Sua Essência, Suas Propriedades, quando ele vai dizer: essa unidade interior não se pode ser entendida como uma unidade puramente externa. De fato, Jesus Cristo não ordenou que a igreja se reunisse em unidade. Não é só isso, ele continua. Ele a uniu numa só fé e no mesmo Espírito. E nesse Espírito único deu-lhe a forma de um só corpo composto de muitos membros. E continua ele na sua reflexão: a unidade interior, ou seja, dentro da igreja, está fundada no Espírito Santo, único mediante o batismo único. Uma só igreja, no mesmo Espírito, no mesmo batismo. Paulo chega a dizer, lembra o cardeal, que em Cristo Jesus somos um só. Ele referenciando a Gálatas capítulo 3, versículo 28, e também Colossenses 3, versículo 11. Para ele vale o seguinte, para Paulo: há um só corpo e um só espírito, como há também uma só esperança e uma só fé, chamados a um só pensamento, uma só unidade. Há chamados a um só Pai de todos. Ele lembra Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. A Igreja Católica, meus irmãos, ela é, na sua essência, na sua realidade, na sua missão, esse reflexo, esse espelho do seu fundador. Para concluir, hoje,
Por isso professamos a nossa unidade na fé, na missão, na essência. As diversidades da igreja ou na igreja diz respeito aos carismas, nunca a sua estrutura que leva ao fracionamento, à divisão. Ela vive das diversidades de serviço que confirma sua origem divina, formando a unidade no mesmo Espírito e no mesmo Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse segundo encontro, nós trabalhamos da unidade da igreja, ela é una. Sugiro que baixe o texto, está lá também, acompanhando o vídeo, baixe o texto para poder ver mais detalhes, conhecer mais, examinar mais, fazer uma boa reflexão. E na próximo encontro nós vamos trabalhar, hoje trabalhamos com a unidade da igreja, a trabalhar com ela é a santidade da igreja. Fique com Deus, um bom estudo e uma boa fraternidade eclesial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.